Olá, como vocês estão? Hoje nós vamos dar 10 dicas para quem vai ser candidato em 2020. Essas dicas servem tanto para o candidato a prefeito como para o candidato a vereador. Algumas das dicas são também específicas para o candidato a vereador que vai trabalhar junto, apoiar um prefeito. Essas dicas são extraídas da experiência que nós temos vivido nos últimos anos. Meu nome é José Souto Toche, sou consultor em eleições e convido você para se inscrever no canal. Inscreva-se no canal e dê o seu joinha para que a gente possa continuar com esse canal. A primeira dica é: fique atento às regras das eleições. Principalmente aqueles que são novatos, aqueles que estão concorrendo pela primeira vez, muito atento às regras das eleições. As regras mudaram nos últimos anos, regras que valiam em eleições passadas já não valem mais esse ano. Então, mesmo aqueles que têm algum conhecimento, aqueles que acham que dominam as regras eleitorais, que conhecem como funciona todo o processo eleitoral, não. E o candidato, ele é responsável por todo o processo de candidatura dele. Desde a filiação, passando pela desincompatibilização para quem tem cargo público, até a sua posse. É responsabilidade do candidato. Não adianta o candidato, após a eleição, se cometer algum erro, se ocorrer alguma irregularidade na sua candidatura que o impeça de tomar posse, ele culpar quem o orientou, ele culpar o partido, culpar a coligação que apoiou o prefeito. Lembrando que esse ano nós não temos coligação para os candidatos a vereador, apenas coligações na majoritária para o prefeito. Mas você, o seu partido, vai apoiar uma coligação majoritária. A segunda dica é: cuidado com a propaganda da pré-campanha. Ela tem tudo a ver com a primeira. A pré-campanha, a propaganda da pré-campanha, ela é muito restrita. Não é como a propaganda do período permitido, que esse ano vai ocorrer depois do dia 26 de setembro. Então, nessa fase de agora até o início da propaganda realmente, propriamente dita, você tem que ter muito cuidado. Essas regras são novas, não são regras que estão fixas para todos, para quem opera o direito. Então, se você for pego com propaganda antecipada, essa irregularidade pode configurar uma multa, pode redundar numa multa e pode configurar inclusive o abuso do poder político ou o abuso do poder econômico. Cuidado, muito cuidado com a propaganda nessa fase. Você não pode ter nenhum tipo de pedido de votos nesse período. E mesmo que seja um pedido de votos implícito, que está escondido numa frase, ele também pode configurar propaganda. Então essa é a segunda dica. Vamos para a terceira dica. Cuidado com postagens em redes sociais. Sabemos que a campanha de 2020 vai ser toda nas redes sociais. Nós não teremos pouquíssimos atos fora das redes sociais. Visitas à residência serão muito poucas, reuniões presenciais serão muito poucas. Então nós vamos precisar muito das redes sociais, mas a utilização das redes sociais exige muito cuidado por parte do pré-candidato e por parte do candidato também. Lembrando que na fase de pré-campanha, os candidatos podem inclusive impulsionar as suas postagens das redes sociais, podem utilizar de impulsionamento. É uma despesa que não é proibida, mas o valor desse impulsionamento é muito reduzido, porque ele não pode representar um valor que seja significativo diante do valor permitido para a campanha eleitoral. E essa é a baliza que o Tribunal Superior Eleitoral detectou, que firmou que você pode realizar impulsionamento desde que seja um valor proporcional, para não configurar abuso do poder econômico. A quarta dica é uma dica que eu acho muito importante, uma dica de ouro, que muita gente deixa para depois, deixa para a última hora. Infelizmente nós temos uma fama de deixar as coisas para a última hora, que é a preparação dos documentos necessários ao registro da candidatura.
Não adianta eu me filiar a um partido, realizar uma brilhante pré-campanha, ter apoios, ter pessoas que vão votar em mim se eu não tenho a documentação necessária para o registro da candidatura. Então comece hoje a ver quais são esses documentos, o que é necessário para o registro da candidatura. Está na resolução, está na legislação, e tem muitos sites que informam isso. O seu próprio partido pode te dizer, e você vai começar a preparar essa documentação. Essa é a quarta dica. Vamos para a quinta dica. A quinta dica é sobre o planejamento financeiro. Muito importante. Uma coisa de muita responsabilidade. Você precisa saber quanto você vai gastar, quanto você pode gastar, porque você tem limites. Limites impostos pela legislação. A lei restringe os gastos durante toda a campanha. E não pense que você vai realizar gastos fora desses limites e que não serão descobertos. Lembre que a justiça, geralmente em época de campanha, ela fortalece muito a utilização de denúncias anônimas. O seu próprio adversário pode denunciar o seu gasto acima do limite. Então fique muito atento. Mas primeiro você precisa se planejar. Você, como pessoa, saber quanto você vai poder gastar na sua campanha, dentro dos limites da sua cidade, dentro dos limites do cargo que você vai disputar, saber quanto você vai conseguir de doação, quem são esses doadores que vão doar para vocês e se eles podem realmente realizar a doação. Faça um planejamento. Comece agora, coloque no ponto, na ponta do lápis o que você vai precisar para a sua campanha, quanto aquilo vai custar e o que você dispõe de recursos próprios que podem ser gastos na campanha e o que você vai conseguir com doações. Essa foi a quinta dica. Nós vamos à sexta dica. Muito cuidado com a sua conta bancária de campanha. Você sabe que agora, nos próximos dias, vai ocorrer a convenção do seu partido. Logo depois da convenção do seu partido, será apresentada à Justiça Eleitoral, através do seu partido, o pedido de registro da sua candidatura. Aí a Justiça Eleitoral vai emitir um CNPJ próprio para a sua campanha e você vai abrir a conta bancária. Esse ano, em alguns casos, os candidatos podem ter que ter 3 contas bancárias, que são contas para movimentar as suas doações, são contas para movimentar recursos do fundo partidário e uma terceira conta, se você for receber recursos do fundo especial de campanha, você também terá que ter uma conta específica para para depósito desses recursos. Lembrando o seguinte, tem partidos que estão orientando as pessoas da desnecessidade de abrir essas 2 outras contas, para o fundo partidário e para o fundo especial. Eu lhe digo uma coisa, não tem custo nenhum para a abertura dessas contas. Imagine que o partido hoje não vai receber recursos do fundo partidário, nem recursos do fundo especial de financiamento de campanhas. Hoje, é o que está acontecendo hoje. Aí amanhã, a direção do partido resolve distribuir esses recursos. Você não abriu a conta. E aí? Você vai parar a sua campanha para abrir essas contas? De todo jeito, é importantíssimo, a dica é a seguinte, fique atento às suas contas, o recurso que entra e o recurso que sai. Muito atento, esse, segundo os especialistas nessa área, é um dos maiores motivos de rejeição de contas, depósitos feitos fora da regra, depósitos feitos por pessoas que não poderiam fazer doações para a sua campanha, acima do limite, e você não devolveu aquele recurso. Então, se você, durante a campanha, receber recursos que não são corretos, que são fontes que não podem doar, por exemplo, você tem que devolver esses recursos. E para isso você tem um prazo. Você tem 72 horas para informar a justiça o recebimento dos recursos. E obviamente que nesse prazo você tem que devolver caso aquele recurso seja irregular. A sétima dica é a seguinte:
Só pessoas físicas podem realizar doações para campanhas. Pessoas jurídicas não podem doar. Fique atento para as doações feitas em sua conta e também para os bens que serão cedidos para a sua campanha. Por exemplo, vamos pegar o caso de você querer abrir um comitê. E esse comitê, o prédio que você vai ser utilizado vai ser cedido para você por um amigo. Esse amigo, ele não te informa que esse comitê, que a escritura desse imóvel está em nome de uma pessoa jurídica. Você não pode utilizar esse tipo de doação, mesmo que não vá ser cobrado de você. Fique muito atento. O mesmo se aplica aos veículos. Veículos de leasing ou veículos que pertencem a pessoas jurídicas, mesmo que sejam pessoas jurídicas, microempresas ou empresário individual. Se tiver um veículo em nome dessa pessoa jurídica do CNPJ, você não pode utilizar. A oitava dica é o seguinte: prepare-se para os 45 dias da campanha. Esteja tranquilo, não deixe nada para você fazer depois. Você já observou as nossas dicas anteriores a respeito da conta bancária. Você já observou a dica que nós demos anteriores a respeito da preparação dos documentos para o registro da candidatura. Então você fazendo isso previamente, os 45 dias você vai estar preparado. E também o seu preparo físico. Se você for fazer caminhadas, se você for fazer visitas, se você for fazer passeatas, se você for acompanhar o seu candidato a prefeito, você precisa estar preparado. Nona dica. Vai pedir votos? Comece pela sua casa, comece pela sua família, pelas pessoas mais próximas. Não deixe os seus familiares para o final. Peça o primeiro voto para eles, depois você vai pedir voto para as outras pessoas. A 10ª dica é o seguinte: essa campanha, como nós dissemos lá no início, nas primeiras dicas, você vai precisar de se informar muito. Precisar de se informar do dia da convenção, de como será feito o registro da candidatura, para quem você deve entregar os documentos. Se informe agora. Evite você ficar sabendo de última hora, ou as pessoas do partido procurarem você e você não ser encontrada. Busque informações junto ao partido do seu candidato a prefeito. Se você vai apoiá-lo, busque informações com ele, saiba quando vai ser a convenção, o local da convenção, o que você necessita para o dia da convenção. Esteja sempre informado, busque a informação. O tempo é muito pequeno e às vezes você não é encontrado, às vezes você não é localizado, às vezes o seu telefone não funciona. Então fique atento a isso, busque as informações, não espere que elas cheguem até você. Então essas foram as 10 dicas desse vídeo. Espero que você aproveite essas dicas, que você tire proveito delas. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui pra gente, mas não se esqueça. Repito, mais uma vez peço, se inscreva no nosso canal. Um fortíssimo abraço.